Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco da Docum TV, hoje com o professor Jean Carlos Fernandes, tratando do tema Direito Empresarial. Professor Jean, primeiro bloco, um pouquinho da sua história, né, uma história concreta, sólida, que eu não tenho dúvidas que vai servir de modelo para os nossos discentes, vai demonstrando para a comunidade na qual, né, o senhor nasceu, né, a importância que é a trajetória, né, da sua vida. E agora a gente vai, né, falar um pouquinho sobre o direito empresarial. E a gente queria que o senhor contasse aquilo que é de mais importante que tem a respeito dessa matéria, que o senhor possa ajudar aí, né, a nossa sociedade também, de alguma forma, aprimorar o conhecimento em relação a esse tema. O direito empresarial ele é muito amplo, realmente ele é muito amplo. O que eu sempre chamo a atenção no direito empresarial é com relação aos métodos de estudo do direito empresarial. Então, nós podemos colocar em 4 métodos, como já dizia o Alfredo Rocco, um autor italiano. Nós estudamos o direito comercial a partir do método histórico comparativo, mesmo porque é um direito comercial, agora direito empresarial, que veio dos usos e práticas mercantis, as corporações de mercadores da Idade Média. Então, todo o instituto do direito empresarial, nós podemos fazer uma abordagem a partir de um método histórico comparativo. Um método também que é exegético, a partir da análise de diversas normas que regulam o direito empresarial, e realmente são muitas normas. Um método principiológico, né, os princípios que regulam o direito empresarial, a partir do próprio princípio da preservação da empresa, do princípio do funcionamento regular do mercado, os princípios do direito cambiário, os princípios do direito societário, e um método que eu chamo a atenção, que é o método técnico-econômico. Nenhum instituto do direito empresarial pode ser estudado se ele não tiver o foco econômico, se não tiver uma abordagem, uma análise dos impactos econômicos daquele instituto. Não é um estudo comprometido com os interesses de desenvolvimento econômico, aquele que se faz apenas no direito empresarial sem o conhecimento dos impactos econômicos. É assim que a gente trabalha com o direito societário, é assim que nós trabalhamos com o direito cambiário, com os títulos de crédito, com os títulos do agronegócio, os títulos do mercado financeiro. Então, nós temos na Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação e Falências de Empresa, seguindo a orientação da própria Constituição Federal, no artigo 170, inciso 9, 179, que manda dar um tratamento favorecido, diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Nós temos um plano especial, um plano simplificado para a recuperação dessas microempresas e empresas de pequeno porte. Só que quando a lei surgiu em 2005, esse plano ele não atendia às realidades do mercado, porque era um plano que apenas prevê, como continua prevendo hoje, um parcelamento de 36 meses para a tentativa de recuperação dessas empresas, com carência de 6 meses na primeira parcela. Mas só incluía credores quirografários, era muito parecido com a nossa antiga concordata do decreto 7661 de 45. Agora, com a Lei Complementar 147 de 2014, alteração recente, o plano foi mais elastecido no sentido de abranger diversos outros credores. Então, essa evolução de 2005 a 2014, isso foi sentida pelo mercado porque não era um plano atrativo, não era uma lei feita para grandes empresas no universo de pequenas. Então, as pequenas não tinham acesso à recuperação da forma como a Varig buscou no plano da recuperação ordinária, porque os custos de transação são muito elevados. E o plano simplificado, na sua origem, não atendia. Então, essa evolução surgiu agora, vários credores, os mesmos credores que estão sujeitos a uma recuperação ordinária também podem se sujeitar a uma recuperação especial, e nos dá um exemplo dessa evolução de atendimento com as exigências do mercado. E existe uma responsabilidade muito grande também do judiciário, porque o direito empresarial ele sofre muito com a imprevisibilidade das decisões judiciais. Então, as decisões judiciais, elas causam o que a gente chama de externalidades negativas na atividade empresarial. Um exemplo muito claro que nós tivemos há certo tempo com os contratos de arrendamento mercantil, de leasing de automóveis, regulados ou reajustados pela variação cambial. O juro subia muito, o câmbio subiu muito, como nós estamos vivendo agora com essa alta do dólar, né? E os consumidores passaram a pedir a revisão dos contratos, e ganhando com base no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Quais foram os impactos negativos daquilo? Favoreceu ao consumidor, num caso específico, mas os juros para a pessoa física são muito mais altos no leasing, quer dizer, isso é o que a gente chama de externalidade negativa. Agora, resolvendo uma coisa e piora a outra, porque repassa.
né? Inclusive é o discurso atual, que vamos aumentar os juros dos bancos, né? Das contribuições de 15% para 20% das instituições financeiras, mas quem vai pagar essa conta, né? Se os bancos não irão repassar isso para, nas suas operações ativas, né? Quando eles fazem concessão de crédito. Então, nós temos algumas decisões judiciárias que acabam impactando negativamente no direito empresarial. Por isso que nós precisamos, às vezes, de ter as questões de direito empresarial muito bem reguladas, muito bem tratadas na legislação. A responsabilidade dos sócios, né, de administradores, de controladores, por atividades praticadas na atividade empresarial. Acaba que algumas decisões criam o que a gente chama de desestímulo ao empreendedorismo. Né? Quando, por exemplo, uma pessoa constitui uma sociedade que seja uma limitada, né, e ele tem quer encerrar o empreendimento e, de repente, ele está sujeito a desconsideração de personalidade jurídica, ele está sujeito a pagamento de dívidas tributárias, está sujeito a ser responsabilizado por dívidas trabalhistas pessoalmente, né, afastando aquela separação patrimonial. Isso acaba desestimulando. Não estou dizendo que com isso que não vamos desconsiderar, justamente a desconsideração da personalidade jurídica em casos de fraude, não de forma objetiva, como a gente às vezes vê acontecer, acaba gerando um desestímulo ao empreendedorismo. Então tem muitas questões em que o direito empresarial precisa mesmo dessa segurança jurídica, dessa previsibilidade das decisões judiciais. É o discurso frequente hoje até no anteprojeto do novo Código Comercial, né, que justamente em razão da necessidade da previsão com as decisões judiciais. O que a gente percebe também de destaque e que reforçou ainda mais essa matéria, né, que é o direito empresarial, foi justamente isso que o senhor elencou aí na Constituição. Está previsto na Constituição. Justamente. E o artigo, né, 170, eu costumo falar que ali é um encontro do social, né, com o aspecto da livre iniciativa. Né? Isso mesmo. Tamanha é a amplitude da Constituição e a preocupação que ela tem com o aspecto liberal, né, que é aquele destinado às pessoas poderem atuar no mercado, mas sem se esquecer também, né, do aspecto social. E o direito empresarial está inserido nesse contexto. Está, né? Sem dúvida nenhuma, porque nós temos esse solidarismo constitucional, lá no artigo 170, e às vezes no direito empresarial, eu não sou radicalmente contra, eu não... Porque tem muitos autores de direito comercial que já se autoconfessam liberais ao extremo. Ou seja, a função social, né? A função social da empresa é buscar lucro. Então, se eu consigo alcançar o lucro, então eu gero benefício. Nós sabemos que não é bem assim, nesse perfil, que é o perfil do Estado liberal, né, com a intervenção estatal, né, a partir do Estado social, o Estado democrático de direito. Porém, essa intervenção estatal no direito empresarial, principalmente em contratos empresariais, os contratos entre empresários, que a gente chama de contratos de colaboração, por exemplo, uma concessionária, né, com base lá na Lei Ferrari, com a fábrica, um representante comercial, que tem legislações específicas que regulam, mas um contrato de colaboração entre um empresário, fabricante, né, busca ampliar, consolidar, formar novos mercados por meio da atuação de outros empresários, é um contrato feito entre pessoas que entendem da atividade empresarial, pessoas que conhecem o giro empresarial. Aí o judiciário não pode, em certas questões, né, fazer a intervenção como ele faz nas relações de consumo, nas relações envolvendo o trabalhador, nas relações envolvendo o direito público, porque senão quebra a lógica do direito empresarial e cria o que eu disse que são as externalidades negativas. Então, é realmente uma gangorra. A gente busca sempre um equilíbrio entre os interesses dos credores, os interesses da preservação da empresa, os interesses do mercado. Eu falo que a boa-fé, né, principalmente a boa-fé objetiva, lá do artigo 113 da Constituição, do Código Civil, ela no direito empresarial, a sua aplicação existe, sem dúvida nenhuma. Só que é uma aplicação que tem a mitigação de alguns deveres anexos de conduta. Por exemplo, lá no CDC, nós temos que informar ao consumidor. No direito empresarial, na relação entre empresários, o empresário tem que dar a possibilidade de outro empresário se informar e não dar informação. Nos processos de due diligence, por exemplo, eu abro a minha empresa para você se informar, mas não sou obrigado a te dar todas as informações. Então, a lógica ela se inverte. Então, nós temos a mitigação desses deveres anexos de conduta.
Isso é muito importante dentro do direito empresarial, porque nós servimos a atividade econômica, como eu disse. E o que eu falo que é muito importante ainda é o funcionamento regular do mercado. Então, o direito comercial moderno é o direito dos mercados. Nós fomos um direito de atos de comércio, com base no Código Francês de 1850, com base na atividade na empresa, né, a partir do Código Italiano de 42, empresa como atividade. E hoje nós podemos falar que o direito comercial adota a teoria da empresa no Código Civil, no artigo 966, quer dizer, a empresa é uma atividade que o empresário exerce, mas não é uma mera atividade nas mãos dos empresários, que são os sujeitos de direito. A empresa tem função social, a empresa tem outros interesses que gravitam em torno dela, né? Cidades inteiras se formam em torno das empresas e também acabam caso a empresa tenha uma insolvência empresarial que vai prejudicar a sociedade toda. Então, não tem como fugir a essas questões que são questões que preocupam o Estado de Direito. Agora, o limite da intervenção estatal na atividade empresarial é um jogo, né? É um jogo que a gente procura buscar o equilíbrio, mas sempre no equilíbrio que visa atender ao funcionamento regular do mercado. Eu costumo dizer o seguinte, que a boa-fé do empresário, ou a boa-fé, né, objetiva, é a retidão de comportamento do mercado. Para o direito empresarial, ela se traduz como retidão de comportamento no mercado. Essa boa-fé, porque nós temos oportunismo no mercado, nós temos o egoísmo do agente econômico, ele é importante. Não pense que as empresas amam o próximo como a si mesmo, que elas não amam. Mas isso é a lógica do mercado. Né? Mas se eu tiver retidão de comportamento no mercado, se eu não faço concorrência desleal, né? Se eu busco estimular a atividade econômica, gerar empregos, né? A busca do pleno emprego, está lá na Constituição, no artigo 170, como você bem disse, aí eu atendo ao desenvolvimento do mercado. Agora, o mercado não é para aventureiros, né? Então, os riscos existem e o lucro é o preço do risco. Você corre risco para obter lucros. Então, se você também não tem lucro, você não pode falar que teve prejuízo numa relação entre empresários. Prejuízo não existe, você teve menos lucros. Então, o empresário, frente a outro empresário, fala assim, não, eu quero uma revisão do contrato A, B, C ou D, porque eu fiquei prejudicado, onerosidade excessiva, né, que a gente vê os institutos lá no Código Civil. Mas naquela relação, você não sabia os riscos do mercado? Você, quando entrou aqui, você tinha que estar preparado para isso. Então, você não teve prejuízo, você não teve o lucro que você esperava por inexperiência de atuação no mercado. Então, a lógica é essa. E o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos, ele procura manter essa separação de forma muito destacada, que contratos empresariais, relações empresariais não se confundem com relações de consumo, com relações de natureza civil, que não tem esse objetivo de lucro, ou com relações trabalhistas, ou com relações perante o poder público. A questão é que a empresa, numa conceituação moderna, ela é um feixe de contratos. Então, a empresa ela é formada por contratos e por diversos contratos. Mas o direito empresarial, como eu disse, tem a sua lógica, tem a sua ética, mas também está pautado, obviamente, na Constituição Federal, no artigo 170. Essas falas elas são muito boas, muito fortes e esclarecedoras. Antes da gente poder continuar mais um pouco, eu vou pedir licença para a gente poder fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já.